Bom dia, amados do Crescendo em Cristo, a graça e a paz. Aqui quem fala é Irisma Oliveira. Quero desejar um dia produtivo, um dia abençoado, um dia que você consiga realizar as tuas tarefas e, acima de tudo, Deus seja glorificado. Quero aproveitar e te convidar para a mensagem de hoje. Vamos lá? Queridos, dando continuidade à mensagem em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 ao 37, hoje vamos continuar falando dos benefícios da intimidade. No áudio anterior, nós falamos de dois benefícios. O primeiro foi o canal de comunicação melhora. O outro é que necessidades, áreas infrutíferas da nossa vida surgem quando há um investimento, quando o crente investe no seu relacionamento com o Senhor. Assim como aquela mulher que fez um investimento, criou um lugar de intimidade, traz Eliseu para próximo. Ela diz, eu não quero ele só como visitante, eu quero como orador. Deu a ela, possibilitou a ela grandes benefícios para a vida. E o primeiro foi ampliar esse canal de comunicação. E o outro foi mostrar para ela que tinha coisas que, apesar dela estar lá, independente do que estava no coraçãozinho dela, poderia ser justamente por seu marido já ser mais velho, fez com que ela não relatasse para o profeta quando foi perguntado o que ela precisava. E isso é revelado, queridos, quando a gente vai ver, quando ela volta novamente, porque Eliseu, conversando com Geazi, disse, o que podemos fazer por ela? E quando ele diz, eu percebo que ela não tem filhos, ele diz, chame ela. E quando ela chega, o profeta dá uma palavra para ela no versículo 17, dizendo que ela vai conceber, ela vai dar um filho. No determinado tempo, ela vai ter uma criança. E aí, quando ela escuta isso, ela diz, não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Essa fala revela um medo, uma proteção. Eu não quero sofrer. Eu não quero criar perspectiva e não vim. Ela estava tendo a primeira experiência para confiar naquele homem. Estava vindo agora uma promessa para ela. E ela está tendo agora a oportunidade de ter uma experiência. E é isso que ocorre, que é o nosso terceiro benefício, nós vamos falar. Mudanças começam a acontecer, sementes começam a brotar. Nós falamos lá das necessidades, são reveladas, né? Não havia uma geração de filhos, ela não estava gerando, agora vem uma palavra dizendo que ela vai gerar. Então, outro benefício dentro desse acontecimento é que ela ia ficar grávida, ela ia ter um filho. O útero seco e infrutífero passa agora a gerar uma vida, vai começar a funcionar. É a sua primeira experiência de uma palavra e ela vê essa palavra se cumprir. Quando nós entramos dentro do nosso relacionamento com Deus, haverá promessas, nós vamos ler as promessas de Deus. E, queridos, nós vamos ter a oportunidade de vivenciar isso. E ela testemunha, ela passa agora um processo de testemunhar essa palavra na sua vida, pois a palavra diz que ocorreu. A Bíblia diz, né, quando ele diz para ela que há um determinado tempo, e lá no 17 diz, e ela concebeu a mulher e deu à luz a um filho. Louvado seja Deus. Mudanças começaram a acontecer. Antes ela não tinha um choro dentro de casa, ela não tinha uma criança e agora ela está gerando. Aquela criança está aqui e ele vai vir ao mundo e ele veio. A palavra profética se cumpriu na vida dela. A palavra que foi dita para ela cumpriu-se. Dentro do nosso relacionamento com o Senhor, queridos, também começam a ocorrer essas coisas. Louvado seja Deus. Mudanças começam a acontecer. O que Deus fala, nós vamos começar a vivenciar e testificar, testemunhar esse amor cuidadoso de Deus. Quando nós investimos no nosso relacionamento com Deus, nós começamos a produzir frutos espirituais. O amor, a fé, o domínio próprio, as promessas de Deus, perdão, santidade. Passamos de pessoas de temperamentos agressivos, vingativos, não perdoadores, infiéis, insensíveis, a pessoas que vão estar produzindo para a glória de Deus. Haverá promessas de Deus para nossas vidas e nós vamos contemplar essas promessas acontecendo. Deus deseja abrir o nosso útero espiritual, úteros secos e atrofiados, para que nós possamos frutificar. Louvado seja Deus. E talvez assim como a mulher, aquele receio, será que isso vai acontecer? A experiência, querido, no dia a dia, Deus quer gerar experiência
comigo e com você. Na nossa caminhada, os primeiros dias, quando Deus vai ministrando, vai falando, há aquele receio, mas depois você vai começar a dizer, poxa, ele falou e ele cumpriu, e aquilo vai fortificando o teu coração. E haverá momentos que, mesmo que ele fique em silêncio, haverá uma confiança tão profunda no teu coração, que é o que nós vamos ver que gerou nessa mulher. Ela vê essa palavra cumprida, como se fosse um carimbo que foi colocado nela. Olha, o Senhor é fiel, o Senhor cumpre a palavra. Louvado seja Deus. É como se você começasse a engatinhar em relação ao que Deus fala, para que você espere, você confie no Senhor. Vamos imaginar que você perdeu o emprego e os seus recursos estão acabando e o Senhor ministra o seu coração. Ore. E o Senhor ministra o seu coração para que você ore e agradeça a Deus. E o Senhor começa a suprir essas necessidades. Louvado seja Deus. E aí você testifica esse milagre de Deus, a provisão de Deus. E aí lá um dia, no meio do caminho, outra situação ocorre. Uma adversidade. E quando ela ocorre, sabe o que acontece contigo? Tu lembra, Ele é o mesmo Deus de ontem e hoje e será eternamente. O Deus que cuidou de mim ontem vai cuidar de mim hoje. Essas experiências vão nos levar, queridos, para o nosso quarto benefício da intimidade, que é estabilidade nas adversidades. Louvado seja Deus. Então, olha que coisa maravilhosa, quando nós abrimos esse espaço para essa relação, que vai gerar experiências. Deus quer que eu e você tenha experiência, testifique, veja a mudança na sua vida, veja essa fé funcionando, sabe? Você orar e ver o cuidado da provisão vai gerar em você estabilidade nas adversidades. Queridos, essa mulher recebeu a promessa, ela não tinha filhos. Estava lá no cantinho dela, né, conformada, e de repente chega algo novo de Deus. Deus faz isso, nos desafia. E aí, queridos, quando essa mulher, a Bíblia diz que quando foi um dia o seu filho já estava grande, com os momentos bons, com certeza ela olhar para eles e as promessas de Deus. E a Bíblia diz que um dia esse rapaz estava com o pai dele no campo e ele sentiu uma dor de cabeça. E dessa dor, queridos, a Bíblia diz que ele faleceu. É isso que ocorreu. Nós vamos ler o texto, você pode acompanhar isso. E crescendo o filho, lá no versículo 18, sucedeu que um dia ele saiu para ter com seu pai, que estava com os empregados, e disse a seu pai, ai, minha cabeça. Falou para o pai que estava sentindo. Então, ele disse ao moço, leve ele à mãe. E ele o tomou e levou a mãe e esteve sobre o seu joelho até meio-dia, e ali ele faleceu. Versículo 21, e subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, aquele quartinho que ela preparou, ela não colocou no quarto dela, foi lá no quartinho do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Olha aqui a postura dela. Versículo 22, e chamou a seu marido e disse, manda-me um dos servos e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. O marido perguntou, por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse, tudo vai bem. Então ajeitaram a jumenta, ajeitaram o servo e mandaram, né? E ela disse, guia e não te detenhas no caminho, senão quando eu falar. Ela deu uma palavra para o servo, dizendo, olha, só pare quando eu mandar. E partiu ela, né? E foi ao homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazim, seu servo, vai até a ela. Aí lá no versículo 22, agora, pois, corre e pergunta como é que ela vai. Como é que vai o marido, como é que vai o filho. E sabe o que foi que ela respondeu? Vai tudo bem. Essa foi a resposta dela. Queridos, o filho faleceu. Ela tem uma estrutura de pegar um servo, pegar as suas coisas e correr até o homem de Deus. Uma das coisas que a nossa experiência que nós vamos ter com o Senhor é justamente dar essa estabilidade nas adversidades. Nós podemos ver aqui uma postura de equilíbrio, não de desespero, de maldição, de estar amaldiçoando. Por que aquele não sei o que prometeu isso e agora o menino? Não, nós vemos uma postura de uma pessoa equilibrada. E equilibrada aqui não é a ausência de dor no peito, de medo, de angústia, não. É uma pessoa que conseguiu ter equilíbrio na tragédia. Aqui nós podemos ver uma mãe aflita que leva o corpo do seu filho para o quarto do profeta. Coloca ele lá e sai, fecha a porta
e vai em busca do homem de Deus. A estabilidade, nós podemos ver dentro dessa passagem aqui, estabilidade na adversidade. E a estabilidade na adversidade, ela não é baseada na nossa capacidade, mas é naquele que fez a promessa, queridos. E essa estabilidade nos dá uma coisa extraordinária, saber para quem nós vamos falar e com quem vamos falar e o que vamos falar. É isso que essa mulher deixa aqui para mim e para você, né? Quando o marido até chega a perguntar por que ela diz, vai, tudo bem. Essa palavra é shalom, nós vamos ver ela dizer essa palavra 3 vezes, tanto para o marido como para Geazi. Desculpa, 2 vezes, ela vai dizer shalom. Ela diz, olha, vamos correndo, porque eu não quero parar em lugar nenhum, eu quero ir direto. Ela sabia para onde ir. Essa mulher sabia com quem falar, com quem desabafar a sua dor. Estabilidade não é negador de perder algo, de enfrentar algo, mas é saber se comportar diante da luta, sabendo com quem falar. E a prova maior, ela não fala para o marido, não fala para o empregado e nem fala para Geazi. Geazi, quando chega e pergunta como vai teu marido, como vai teu filho, ela shalom. Shalom, queridos, é saúde, é bem-estar, é paz, é sossego, é tranquilidade, é contentamento. Ela pode ter dito também isso para não perder tempo. Eu não vou perder tempo porque tu não vai resolver o meu problema. Isso é equilíbrio, é maturidade, queridos. Sabe, é isso, Deus dá isso a gente na intimidade. A gente entende que determinadas pessoas não podem resolver nossos problemas. Às vezes é a esposa cobrando do marido, às vezes é o marido tentando cobrar da esposa, os filhos, os pais dos... A resposta não estão neles. Ela entendeu isso. Não vou perder tempo aqui com Geazi. Ela poderia ter se rasgado em Geazi, ter dito, Geazi, meu filho morreu. Não. Shalom. Está bem, eu não vou perder tempo. Você não tem a resposta para mim. Eu vou lá para aquele que tem a resposta. Louvado seja Deus. Estabilidade não negador, mas nos ajuda a nos comportar e também nos leva a falar com quem tem a resposta. Louvado seja Deus. Muitos de nós passamos por momentos difíceis e nós temos sim a tendência, e é um sinal gritante de que está faltando algo, que nós entramos em desespero, até amaldiçoamos a pessoa decepcionada com Deus. Mas a Bíblia diz, querido, que aqueles que esperam no Senhor nunca serão decepcionados. Quando a Bíblia diz nunca, é nunca. E por que muitos de nós estamos decepcionados? Porque não houve uma experiência, não houve investimento num lugar de intimidade. E essa mulher deixa essa história, essa estabilidade na dificuldade. Não é baseada na capacidade, mas na capacidade daquele que fez a promessa. Louvado seja Deus. E aí, queridos, essa estabilidade faz com que a gente entenda que quem é que pode resolver os nossos problemas, quem é que pode resolver as nossas causas. E essa mulher, quando Geazi pergunta, ela diz, vai tudo bem, vai bem. Só que quando ela avança, que ela vai ao homem de Deus, ela pega nos pés dele, mas Geazi tenta retirá-lo, e o profeta diz, deixa, porque a sua alma está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Oh, queridos, muitas vezes nós estamos sim, o que nós enfrentamos é uma dor tão grande, que descreve o que essa mulher passou. A alma está triste, cheia de amargura. E às vezes nós não entendemos que somente o Senhor entende a nossa dor. Somente o Senhor tem a cura para a nossa dor. E ela diz, ela expressa, ela abre o coração dela. E aí eu lembro o que o salmista diz, narrarei para Deus o que aflige a minha alma. O salmista, ele entende essa coisa maravilhosa quando ele expressa isso, eu acho extraordinário. Eu narrarei para Deus as minhas queixas. Às vezes eu e você estamos em ambiente que gera tristeza, amargura, queixas, e nós estamos jogando em cima das pessoas. E o salmista disse, eu narrarei para o Senhor as minhas queixas e as minhas dores. E ela diz, pedi a meu Senhor algum filho, não disse eu, não me enganes. Os medos, as dúvidas dela, ela derrama justamente naquele que fez a promessa. Às vezes nós aceitamos sugestões do inimigo. Cadê o teu Deus? Deus te disse, mas você está passando isso. E às vezes nós expressamos isso, abrimos a boca.
mas ela derramou no lugar certo, porque a estabilidade, ela nos dá essa capacidade vindo do Senhor para abrir. Ela não contou nada para Geazi isso aqui. Ela poderia ter dito para o marido, eu não pedi filho nenhum. Por que o profeta me enganou? Não, foi lá diante dele. E ele disse a Geazi, cinge teus ombros, toma o teu bordão em tua mão e vai. E se encontrares alguém, não saúdes. E se alguém te saudar, não responda. E põe a mão e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino, vive o Senhor e viva a tua alma, que não hei de te deixar. Então ele se levantou e a seguiu, determinada. Eu não te solto de jeito nenhum, nós vamos junto nós dois. Louvado seja Deus. Oh, queridos, isso aqui é intimidade. É a graça de Deus sobre nossas vidas. E aí a gente vê, queridos, que há momentos na nossa vida que foi promessa de Deus que o Senhor prometeu, às vezes um emprego, uma bênção, mas aí a luta veio, chegou, e aí nós aceitamos como derrota, não vamos reivindicar diante do Senhor. Às vezes é um investido do inimigo na família e nós não atentamos para isso. Ela disse, eu vou ficar aqui. E a Bíblia diz, querido, que ela foi restituída. Ela recebeu o seu filho de volta. Louvado seja Deus. E aí quando a Bíblia diz lá no 36, então chamou a Geazi e disse, chame a sunamita. E chamou e veio ela e disse, toma o teu filho. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Queridos, que coisa maravilhosa. Às vezes o inimigo vem atacar a igreja, o servo de Deus, e aparentemente a gente perdeu, mas com o Senhor a gente não perde. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Eu vou fazer um outro áudio de um outro episódio que não está aqui dentro, está num outro capítulo sobre essa mulher também, que nós vamos aprender um pouquinho mais com ela. Mas eu espero que esses 4 pontos possam gerar um desejo no seu coração para criar lugar de intimidade com o Senhor. Você testifique o canal de comunicação, áreas da sua vida que estão ressecadas, infrutíferas, vem à tona. Você começa a gerar frutos que glorificam o nome do Senhor e que haja na tua vida estabilidade, que você possa testificar que os que confiam no Senhor nunca serão decepcionados. Porque o Senhor não mente, o Senhor honra a sua palavra e Ele cuide. Que você possa testificar no dia mau que a estabilidade produzida pelo Senhor no teu coração, pelas tuas experiências para buscar o Senhor, sabendo que é Ele, louvado seja Deus. Uma vez perguntaram a uma mulher que passou uma luta muito grande e um dia uma pessoa disse, eu nunca lhe vi com raiva, chorando e amargurada. E aquela mulher respondeu, minha querida, eu tive minhas noites de luto, eu tive minhas noites de angústia, mas todas foram perante o Senhor. Louvado seja Deus. É lá, queridos, o lugar que o crente deve derramar. E é de lá que sai a vitória, porque é isso que ocorreu com essa mulher. Ela foi lá, derramou e ela sai trazendo a sua vitória, a sua conquista, em nome de Jesus. Que possamos testificar esse amor cuidadoso e investir para a glória e para a honra do nome do Senhor nesse relacionamento. Conte com a graça de Deus, o maior incentivador para que nós, como igreja, possa ter esse relacionamento de intimidade é o nosso próprio Deus, esse Deus amoroso e cuidadoso. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai, muito obrigado por essa passagem, muito obrigado por essa história que nos deixa esses exemplos maravilhosos, essa postura dessa mulher. Esse relacionamento que fortificou-se cada vez mais. E isso fez com que ela tivesse a intimidade, ela tivesse a liberdade de poder abrir o coração e expressar. Obrigada, querido Deus, pelo teu amor cuidadoso em nossas vidas. E eu oro que essa passagem possa incentivar todos nós a criar um lugar, um ambiente de intimidade para a glória, para a honra e louvor do teu santo nome. Muito obrigada, Pai. Queridos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. E o Senhor permitindo, nós vamos continuar a história dela, porque faz uma menção mais avante, mais à frente no livro de Reis sobre ela, que também fala um pouquinho desse benefício maravilhoso, dessa amizade que surgiu para a glória e para a honra do nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde.